A vida espiritual floresce quando nossas palavras carregam fé, assim como as sementes germinam apenas em solo enriquecido, no silêncio de sua mente. Quantas vezes você se pegou repetindo murmúrios de dúvida? Não vai dar certo. Não sou capaz. E depois viu seu dia refletir essa descrença como espelho embaçado? Essa dor oculta corrói a esperança e deixa o coração cansado, como solo ressecado que já não sustenta o broto da confiança. Por trás dessas vozes internas, há um desejo profundo de dominar a fala, transformando cada sílaba em impulso que projeta seus passos rumo ao propósito que Deus plantou em seu ser. Contudo, muitos se sentem envergonhados de declarar fé em público, temendo parecer ingênuos, e preferem palavras neutras ou negativas para tentar controlar o futuro, em vez de edificar o invisível com promessas divinas. Napoleon Hill lembrou que todo sucesso começa no comando vigoroso da mente através da palavra falada, e Joseph Murphy ensinou que o subconsciente aceita como verdade aquilo que você repete com convicção. Feche os olhos por um instante e repare no seu diálogo mental atual. Ele edifica fé ou alimenta temor? Pois cada palavra que você escolhe molda o terreno invisível de sua história. E neste vídeo, você descobrirá como plantar declarações de vitória que farão sua jornada florescer. A língua carrega um poder que ecoa na alma, transformando paisagens internas de acordo com as palavras que pronunciamos. Ao abrir a boca e deixar sair murmúrios de dúvida, isto nunca vai dar certo. Não sou o bastante. Plantamos sementes tóxicas em solo fértil, permitindo que o cansaço espiritual crie raízes profundas. O livro de Provérbios nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21, revelando que cada sílaba pode ser instrumento de destruição ou de restauração. Quando trocamos reclamações por declarações de gratidão e fé, algo muda no cérebro. Redes neuronais associadas à esperança se fortalecem, enquanto os circuitos da ansiedade são reconfigurados para acolher confiança. Em uma comunidade que decidiu substituir comentários negativos por afirmações de gratidão, a atmosfera se renovou. Faces antes marcadas pela exaustão passaram a refletir brilho nos olhos, e o Evangelho se tornou testemunho vivo de transformação. Repetir em voz baixa: minhas palavras criam vida, não morte. Minhas palavras criam vida, não morte. Imprime um ritmo hipnótico que conecta o corpo ao coração e à mente, reforçando a intenção de plantar apenas o que edifica. Assim, cada vez que a língua se move, ela ecoa um solo preparado para o florescer da fé, em vez de germinar ervas daninhas de dúvida. Falar de fé não significa fechar os olhos para a realidade, mas reconhecer o poder de Deus que opera mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Há quem tema expor declarações de confiança por achar que isso soa como negação do problema, um gesto ingênuo diante do perigo. No entanto, Jesus não ignorou a fúria da tempestade. Ele simplesmente afirmou sua autoridade sobre ela, dizendo: silencia a tormenta, e o vento se acalmou. Napoleon Hill nos ensinou que a fé é o agente que transmuta desejo em realidade, mostrando que não se trata de fuga, mas de direcionar a mente para soluções fundamentadas no caráter de Deus. Quando pronunciamos palavras de fé com convicção, por exemplo, Deus provê o caminho, estamos ancorando nosso cérebro em uma expectativa renovada, estimulando a formação de redes neuronais que sustentam a esperança e mobilizam a coragem. Repetir internamente: minha palavra é semente de fé. Minha palavra é semente de fé. Cria um compasso de confiança que desafia a incerteza, lembrando que o verdadeiro realismo não está em declarar limitações, mas em proclamar a fidelidade de Deus sobre nossa história. Dessa forma, cada frase proferida não nega o perigo, mas afirma o poder que nos sustenta para atravessá-lo. Nossa fala muitas vezes reflete o estado interno, como termômetro que registra a febre da alma, mas não deve ser tomada como sentença irrevogável. Quando um "não consigo" escapa aos lábios, ele sinaliza uma crença oculta que precisa de atenção e não um decreto final sobre nosso destino. Assim como o termômetro indica que algo está errado no corpo, nossas palavras de dúvida revelam onde o coração precisa ser cuidado e a fé nutrida. Em vez de aceitar a sentença de incapacidade, podemos transformar o alerta em ponto de partida para a cura. Ao ouvir "não consigo", faça a pergunta: que crença preciso renovar para declarar "eu avanço"? Esse exercício ativa o córtex pré-frontal,
criando espaço para a reestruturação de pensamentos e gerando novas conexões que favorecem a confiança. Repetir mentalmente. Minhas palavras são termômetro, não sentença. Minhas palavras são termômetro, não sentença. Estabelece um ritmo de autocompaixão que interrompe o ciclo de condenação, lembrando que cada palavra negativa não determina nosso fim, mas aponta o caminho para proclamarmos novas verdades em consonância com o propósito de Deus. Ao abrir os olhos pela manhã, a oportunidade de semear no subconsciente as declarações que conduzirão seu dia. Primeiro, escolha um versículo que represente seu propósito. Algo como "Eu sou mais que vencedor", Romanos 8:37, e pronuncie-o em voz alta, olhando nos próprios olhos no espelho, como se estivesse ouvindo a voz de Deus confirmando a verdade. Em seguida, formule uma profecia específica para o dia. Hoje vejo manifestação dessa verdade. Cite uma área concreta da sua vida e repita essa frase com convicção, sentindo cada palavra preencher seu peito de ânimo. Esse gesto não é mera repetição, mas ato de fé que ativa o córtex pré-frontal e programa o subconsciente para buscar evidências da promessa, conduzindo seus sentidos a perceber oportunidades e recursos que sustentam sua visão. Repetir essa sequência, versículo, declaração diante do espelho e profecia diária, cria um padrão neuronal de expectativa positiva. Cada manhã se torna altar de fé. Cada palavra proferida ecoa no invisível e faz brotar frutos de confiança ao longo do dia. Dessa forma, suas palavras de fé deixam de ser conceitos distantes e se convertem em guias práticos para moldar sua jornada em direção ao propósito divino. As palavras que recebemos moldam nosso solo interno tanto quanto aquelas que emitimos. Ao aceitar conversas tóxicas, notícias alarmantes ou conselhos derrotistas como neutros, deixamos entrar ervas daninhas no jardim da mente. Manter um filtro de fé significa escolher cuidadosamente o que ouvimos. Substituir podcasts ansiosos por pregações que nutram a esperança, trocas maledicentes por declarações edificantes e manchetes apavorantes por devocionais que ancorem sua confiança em Deus. Além disso, convide um parceiro de fé para um pacto semanal de declarações mútuas. Reserve um momento para trocar palavras de edificação, compartilhando profecias pessoais e agradecimentos específicos pelo agir divino na vida um do outro. Essa comunhão de vozes constrói um ambiente onde a fé floresce naturalmente, como fontes de águas vivas que irrigam o coração sedento, assegurando que, quando a mente buscar alimento, encontre apenas palavras que reforçam o propósito e a esperança. Repetir silenciosamente: "Eu filtro o que recebo, eu filtro o que recebo", cria um ritmo interior que reforça o compromisso com um ambiente de palavras saudáveis, lembrando que preservar esse manancial de águas vivas no coração é tão essencial quanto cuidar das palavras que planto. Afinal, uma mente bem nutrida se torna terreno fértil para que as profecias diárias germinem e frutifiquem em sua jornada com Deus. As palavras de fé que você planta e pronuncia moldam a jornada que trilha, assim como o solo enriquecido acolhe as sementes que florescerão em abundância. Quando reconhecemos o poder criativo da fala, abraçamos o realismo corajoso de declarar confiança, usamos as palavras como termômetro para identificar crenças a renovar, implantamos o ritual diário de profecia e filtramos o ambiente de vozes que recepcionamos. Criamos um campo fértil, onde a esperança se firma e o propósito de Deus se manifesta em cada passo. Napoleon Hill nos lembrou que todo sucesso começa no comando vigoroso da mente através da palavra falada, e Joseph Murphy ensinou que o subconsciente aceita como verdade aquilo que você repete com convicção. Nos próximos 7 dias, pratique o ritual de profecia diária e o filtro de fé, registrando em seu diário ao menos 3 confirmações visíveis de cada declaração, e observe como o terreno invisível da sua mente se transforma em jardim de fé e vitória. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa descobrir o poder de suas próprias palavras e deixe nos comentários qual declaração de fé mais impactou você hoje. Permita que, juntos, possamos cultivar solo fértil onde os propósitos divinos floresçam em nossas vidas. Senhor, faz de minha boca um altar de fé, que minhas palavras revelem a vitória que Tu preparaste para mim. Amém.